Olá, olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10. Hoje vamos falar sobre energia no Brasil. Mais precisamente, hoje vamos falar sobre o petróleo no Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Professor Luciano com vocês, professor de Geografia. Hoje o nosso assunto é energia no Brasil. Daqui para diante nós vamos dar sequência nesse conteúdo para os terceiros anos e nós vamos falar sobre o petróleo no Brasil hoje. O petróleo, ele é um líquido, um hidrocarboneto da família dos hidrocarbonetos que surge graças, ao acúmulo de plânctons, de fitoplânctons e plânctons em milhões e milhões de anos em estratos rochosos em subsuperfície, ou seja, em estratos muito profundos, em rochas sedimentares. Nós encontramos isso em bacias sedimentares. Mas esse assunto nós vamos trabalhar em uma outra aula sobre as rochas sedimentares e a formação do petróleo. Nós já estamos preparando essa aula. Sobre o Brasil, a questão petrolífera no Brasil, nós não podemos falar do petróleo no Brasil sem antes a gente pensar na Petrobras. Isso mesmo, porque o nosso petróleo ele está intimamente ligado à criação dessa empresa. A nossa história com o petróleo, está intimamente ligado com a história da Petrobras. A Petrobras, que é a maior empresa na atualidade da América Latina e a quarta maior empresa de energia do planeta Terra. Ou seja, é uma empresa muito grande e que tem aí, como um acionista o nosso governo. Ou seja, ela é uma empresa estatal, mas também ela é uma empresa de economia mista, de capital aberto. O Estado que controla, boa parte das políticas econômicas, inclusive nomeação de diretores, essas coisas dentro da empresa. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque lá em 1953 ela foi criada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, em meio a tantos um movimento nacionalista que tomava de conta do Brasil. Neste momento, em 1948, foi assinado o Estatuto do Petróleo, em que o petróleo se tornava, de fato, um instrumento, uma fonte energética pertencente ao Estado e que outras empresas não poderiam vir aqui e explorar o nosso petróleo. Mas por que isso tudo aconteceu até chegar em 1948 dessa forma? Vamos pensar o seguinte. Nesse período já existiam as famosas 7 irmãs, as 7 empresas norte-americanas que dominavam a exploração de petróleo no mundo inteiro. E estava todo mundo assim pensando, olha, essas empresas estão mandando no cenário energético no momento, precisamos fazer alguma coisa. Vários países criaram instrumentos a partir de então para evitar que essas empresas dominassem todo o seu poder energético. Olha, por que isso? Porque envolve uma questão de soberania nacional. Pois bem, o que nós temos que lembrar do Brasil nesse período todo? Em 1929, nós tivemos a queda da Bolsa de Valores em Nova York. E até esse momento, o Brasil era um país agroexportador, em grande parte. Por ser um país agroexportador, ter ou não exploração de petróleo aqui no nosso território não fazia muito sentido, não tinha muita diferença. Porém, com a grande crise a partir dos anos 30, ali iniciando os anos 30, em 1930, então, o Brasil passa por uma recessão econômica, seguida por 1931 também. Para resolver essa situação de crise econômica, o que os governos começam a fazer? Inclusive o governo Dutra e depois o governo Vargas, que foi um governo muito desenvolvimentista. Nesse período nós tivemos aí os governos desenvolvimentistas, aqueles governos das grandes obras, das grandes empresas. A construção de Brasília na década de 50, no final da década de 50. A Petrobras em 53 com Getúlio Vargas, a Brasília lá com o JK. Esses governos começam a buscar capital estrangeiro para investir no Brasil e atrair indústrias. Mas para isso, precisaria de uma indústria de base, primeiramente para atender a essas indústrias de bens de consumo, que era a ideia da substituição das importações. Trazendo essas empresas de produção de bens de consumo, eu poderia então alavancar a economia e diminuir, nesse caso, a minha dependência externa. E com isso surge a criação da Petrobras no dia, se eu não me engano, no dia 4, dia 2, 3 de outubro ali, de 1953, com a lei número 2004. Essa lei, então, põe em prática um desenvolvimento interessante ao país naquele momento. A Petrobras, então,
é criada com um monopólio que somente ela pode explorar, né, o petróleo em território nacional. É claro que essa primeira exploração da Petrobras no nosso território ela foi muito pequena, isso foi aos poucos crescendo, foi gradativamente. Nesse período nós também não tínhamos uma demanda de petróleo muito grande, porque até 1960, até 1970, nós tínhamos aí um país praticamente agrário. E essa situação ela começa a mudar a partir da década de 70. Então, a demanda por petróleo ela vai aumentando consideravelmente nesse período. Em 1960, nós temos a criação da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. O que isso tem a ver com o Brasil? Bom, tem muita coisa a ver com o Brasil, porque a OPEP foi responsável em 1973 pela crise do petróleo. Que crise foi essa? Eles elevaram propositalmente o preço do barril do petróleo para forçar as empresas norte-americanas, as sete irmãs, a pagar um preço melhor, né? E diminuindo assim a quantidade, né, do produto no mercado internacional. Isso fez com que os preços subissem de 2 dólares, 3 dólares o barril para 12 dólares o barril. Então foi uma diferença muito grande de preço em um curto espaço de tempo. E é claro, aqueles países que importavam petróleo, no caso o Brasil, neste momento importava muito petróleo, tiveram um baque muito grande, né, em suas economias. Aí, e essa crise ela perdurou por um bom tempo, essa questão aí entre a OPEP e as sete irmãs. E aí, em 1995, a Petrobras ela perde o monopólio, uma parte de seu monopólio. Ela já havia perdido em 1975, mas foi revogado em 1988 com nossa Constituição Federal. Em 1995 volta a ter uma quebra de monopólio, mas é uma pequena parte desse monopólio, ou seja, somente a Petrobras podia fazer a extração, né, do petróleo, o refino, a distribuição, era tudo por conta da Petrobras. Aí em 1995 quebra-se uma parte desse monopólio e abre-se os contratos de risco. O que eram esses contratos de risco? Bom, as empresas nacionais ou estrangeiras, mas se fossem estrangeiras deveriam ter sede aqui no Brasil, poderiam fazer estudos, levantar estudos sobre uma determinada área, né? E se descoberto o petróleo, a Petrobras iria lá, pagava os custos por isso, né? Por isso o contrato de risco, e a empresa, para fazer a exploração, se tornaria sócio da Petrobras. Né? Para fazer essa exploração, seria em sociedade com a Petrobras. E esses contratos existem até hoje, esse tipo de contrato de risco. A empresa vem por conta própria em risco, investe para fazer estudos, levantamentos de determinada área, se há ou não petróleo naquele ponto. Em 1997, nós temos a criação da Agência Nacional do Petróleo, a agência reguladora desse serviço dentro do Brasil, da prestação de serviço, desde da extração, do refino, da prospecção, dos novos poços encontrados. Então essa agência ela vai fazer toda essa fiscalização, monitoramento, né? É uma agência reguladora. A ANP vem para impor regras mais claras sobre a exploração, né? E o uso do petróleo em território nacional. Agora, vamos lá para uma coisa bem interessante. Em 2006, né, lembrando que o Brasil neste momento ele estava procurando a autossuficiência de petróleo para evitar a dependência externa. E em 2006 nós alcançamos a autossuficiência. Por que é importante a autossuficiência em petróleo? Olha, ela é muito importante porque todos os países procuram ter suas fontes energéticas, né, dentro dos parâmetros que ele consome. Para que isso? Para garantir a sua soberania e não ficar nas mãos de outro país. Aí, em 2008, é descoberto o pré-sal. Né? Os estudos revelam que de fato existe petróleo numa camada muito mais profunda das rochas sedimentares, chamada de pré-sal. E nessa camada de rochas, nós encontramos ali uma grande quantidade de óleo e óleo, né, em potencial, um óleo com potencial de exploração. E aí começam os estudos e mais estudos dentro da Petrobras. E em 2012 a 2018, um aumento de 722% de todo o óleo extraído do pré-sal. Ou seja, houve um aumento considerável da exploração dessas reservas do pré-sal. Olha, o pré-sal hoje ele se torna o mais importante. De acordo com os dados da própria Petrobras, as outras bacias
de exploração petrolífera no Brasil, os outros campos, né, de exploração, todos estão tendo redução, né, mesmo que não muito significativa, mas um pouco significativa, de exploração, redução, né, da retirada de barris, porque as reservas já vão se esgotando. Nós temos aí, então o pré-sal, que de 2012 a 2018 teve um aumento de 722%, e essa área, a Petrobras indica que vai ser a área de maior crescimento daqui para diante, de maior pesquisa e desenvolvimento de organização para, né, exploração, já que essa área tem uma capacidade de crescimento a curto e médio prazo. Em 2017, a Petrobras então começa a se desfazer de vários contratos com refinarias, começa a vender refinarias, começa a se organizar. Um pouco disso se deve também às operações da Polícia Federal, aqui no Brasil conhecida como Operação Lava Jato, que muda muita coisa, muita estrutura dentro da estatal brasileira, e essas operações elas começam a mostrar um grande elo de corrupção ligando, né, a uma boa parte do Congresso Nacional e o Executivo do Brasil. Por essa razão, a Petrobras começa a se desfazer de contratos com várias empresas e refinarias, começa a vender essas refinarias e o foco se torna então em grandes campos, na exploração de grandes campos e parcerias com empresas estrangeiras para fazer essa exploração, né? Não controlando mais todo o ramo petrolífero dentro do país, né? Ela vai perdendo esse monopólio aos poucos. Olha, quando nós falamos de petróleo no Brasil, é até uma coisa muito interessante que na nossa mente já vem algo parecido com isso, uma plataforma petrolífera, né? Por quê? Porque no Brasil, boa parte do petróleo é esse offshore, que é 92% do petróleo brasileiro é encontrado na plataforma continental. Essa plataforma onde nós encontramos ali os depósitos de petróleo. E isso significa que nós temos petróleo em grande quantidade justamente no oceano e não em terra firme, o onshore. Esse em terra firme se destaca ali o Rio Grande do Norte e o recôncavo baiano e também as reservas aqui na Amazônia. Estima-se que a Amazônia tem a maior reserva onshore do país, né? Mas ainda pouco explorada, já devido também às condições ambientais que nós temos aqui na região amazônica. Dentre os estados do Brasil, nós temos uma diferença muito grande na produção de petróleo por estado. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo são os dois estados com maior produção, seguidos aí de São Paulo, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Sergipe e o Amazonas. Inclusive, o combustível aqui de Rondônia, né, boa parte do combustível aqui de Rondônia vem do Amazonas, ali da REMAN, né, a refinaria de Manaus. A capacidade dia em 2014 de barris era de 822.930 barris dia no Brasil. Isso já nos garantia uma autossuficiência em petróleo. É claro que nós importamos sim petróleo, nós importamos energia, mas numa quantidade muito pequena, né, se comparado a outros países. Ou seja, nós temos uma autossuficiência energética. Então, a produção de petróleo, com o Rio de Janeiro produzindo ali em torno de 68%, estima-se que o estado do Rio de Janeiro tem 85% das reservas de petróleo do país. É uma quantidade muito grande, principalmente ali na bacia de Campos, né? Aquela área todinha, aquela região toda do litoral do Rio de Janeiro. Isso fez com que em 2016, se não estou equivocado, ou 2012, houve uma mudança no sistema de partilha, porque o Rio de Janeiro ficava com muitos valores nos royalties, enquanto os outros estados da nação não recebiam tanto dinheiro assim. Então esses royalties passaram a ser distribuídos de forma mais organizada entre os estados, mesmo aqueles não produtores de petróleo, já que a empresa, né, a empresa que paga os royalties é a Petrobras, e a Petrobras é uma estatal, e por essa razão, né, o Congresso entendeu que esse dinheiro deveria também ser distribuído por igual para a nação, já que a empresa pertence, né, uma boa parte à nossa nação. Pessoal, isso aqui foi um pouquinho sobre a história do petróleo aqui no Brasil, né? A história da Petrobras, a história do petróleo no Brasil e da Petrobras, elas se confundem porque nós temos aí, né, esse elo. É a nossa principal empresa petrolífera, como eu disse, é a maior empresa da América Latina, então tem um significado muito importante aí para nós brasileiros. Dúvidas, sugestões, alguma coisa, tá? Pode deixar aí nos comentários, agradeço bastante.
Os meninos do Colégio Alejandro, da Escola Alejandro, por favor, né? Deixem aí seu like, vocês são fundamentais nessa propagação deste e-mail, tá? E agradeço a paciência de vocês, se estiverem assistindo até aqui, não deixem de se inscrever no canal e nosso muito obrigado.